Boa noite, meus irmãos queridos do Senhor. Estou aqui nessa noite de quinta-feira para ministrar sobre mais uma igreja da Ásia, sobre a quarta igreja. Hoje eu vou falar sobre Tiatira. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 em diante, diz assim... Apocalipse 2:18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Estou aqui nessa noite, para ministrar sobre a igreja de Tiatira, para o seu coração, para a gente aprender um pouco mais. Eu quero explicar aqui que eu não estou fazendo estudo sobre as igrejas, não é essa a intenção. A intenção é pegar as igrejas aqui de Apocalipse, mostrar para vocês o que Deus tinha a favor, o que Deus tinha contra, e trazer isso para a nossa vida, como a gente pode se colocar aqui, nessas igrejas, para a gente aprender um pouco mais da Bíblia. Então, a Bíblia diz assim que ao anjo da igreja de Tiatira, ou seja, o apóstolo João estava escrevendo uma carta para o pastor da igreja ali em Tiatira, dizendo assim, isso diz o Filho de Deus, ou seja, quem mandou escrever aquela carta foi o próprio Deus, Jesus Cristo. Então, ele falou assim, tem olhos como chama de fogo. Sabe por quê? Jesus, ele tem olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Ou seja, o Senhor não passa nada desapercebido aos olhos dele. Ele vê todas as coisas, ele sonda as mentes, os corações. Ele conhece o seu sentar, o seu levantar. E ainda antes que saia qualquer palavra da sua boca, ele tudo conhece. Não passa nada assim... escondido diante do Senhor. Não há nada que fique oculto. Deus, ele tem olhos como chama de fogo, que vê tudo, que sonda tudo, pés como latões reluzentes, ou seja, ele tem poder e autoridade, para esmagar os inimigos também, para destruir aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da obra de Deus, inimigos, meu irmão, da palavra de Deus, do próprio Deus, aqueles espíritos de anticristo, ou seja, pessoas que se levantam nessa geração e em gerações passadas para que destruir aquilo que Deus tem plantado nos corações. E a Bíblia diz aqui, conheço as suas obras, a caridade, o serviço, a fé, a paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, olha, as obras, Ele, como eu sempre disse aqui nas cartas, Jesus conhece as obras, ou seja, tudo que você faz, tudo que você tem feito e tudo que você fez, Jesus conhece, porque os olhos dele são como chamas de fogo. Ele não passa, nada passa assim, mais ou menos, tudo Deus vê muito bem, melhor ainda do que você mostra muitas vezes, porque Deus vê lá dentro. E aí, meu irmão, ele estava dizendo com essa igreja de Tiatira, eu conheço o amor, ou seja, aquela igreja tinha amor, aquela igreja tinha serviço, tinha fé, tinha paciência e estava perseverando. Está dizendo aqui no versículo 19, ou seja,
uma bênção, que bom, glória a Deus. A igreja que tem amor, ou seja, não se deixa levar pela frieza ali espiritual, né? Prevalece o amor, prevalece a caridade, o ajudar aos outros, prevalece a fé, o serviço, ou seja, o serviço era ativo, eles estavam fazendo o melhor, né? E a paciência, ou seja, em meio a tantas coisas, eles continuaram pacientes, perseverando. O Senhor falou assim, ó: eu sei que as suas últimas obras são maiores que as primeiras. Ou seja, eles não tinham perdido o primeiro amor, como a igreja de Éfeso. Eles continuavam, né? As últimas obras, ou seja, o que eles estavam fazendo hoje era melhor até do que eles estavam fazendo antes. Significa que eles estavam cada vez mais sendo aperfeiçoados, fazendo de maneira melhor. Sabe quando você começa a fazer uma coisa que você não sabe direito, daqui a pouco você está fazendo muito bem? Era mais ou menos assim que o Senhor estava dizendo daquela igreja. Mas ele falou: olha, mas eu tenho contra ti algo gravíssimo. Versículo 20, né? O Senhor falou: eu tenho contra ti que você está tolerando Jezabel. Jezabel, meu irmão, representa um espírito maligno. Jezabel foi uma mulher lá no Antigo Testamento, né? A mulher do rei Acabe. Um rei que era homem de Deus, mas ele se casou com uma mulher, né, maligna, uma mulher que não era não servia ao nosso Deus. E essa mulher, ela fez corromper o coração de Acabe. Ela fez corromper o servo de Deus. Era uma mulher idólatra, era uma mulher, né, que sacrificava para o inimigo, o diabo, para Satanás, né? Ou seja, o Senhor estava falando: eu tenho contra ti que você tolera Jezabel, o espírito maligno de Jezabel. O espírito de Jezabel são aquelas pessoas que se dizem, né, profeta. O povo de Deus está ali para, muitas vezes, meu irmão, sabe aquele espírito de engano, de mentira? Que vem ensinar, mas deturpa tudo, que pega e aceita e tolera as coisas que são contra a palavra de Deus. Meu irmão, tudo que for contra a Bíblia você tem que rejeitar, porque a maior regra de vida para nós, manual, né, é a palavra de Deus. É o que está escrito aqui, ó, na Bíblia. Então tudo que for contra a palavra de Deus a gente rejeita. Por isso que tem muitas coisas, né? Muitas coisas têm acontecido hoje mesmo, dia 31 de outubro, as pessoas estão aí comemorando, né? Se vestindo de bruxa, se vestindo de coisas terríveis para comemorar os mortos, meu irmão, comemorar Halloween. Mas a Bíblia diz que nosso Deus é Deus, não é Deus de mortos, é Deus de vivos, ou seja, Ele é a ressurreição e a vida. Então, tudo que for contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus rejeita a bruxaria, né, o feitiço, todas essas coisas que hoje, né, muitas pessoas estão comemorando. Infelizmente, também até servo de Deus está entrando nessa cilada do inimigo, deixando seus olhos serem cegados pelo inimigo. Mas, meu irmão, Deus está vendo todas as coisas, né? A Bíblia diz uma coisa interessante, que o Senhor, por mais que ele conhecesse o trabalho daquela igreja, por mais que conhecesse tudo aquilo, Jesus, ele estava dizendo assim: mas eu tenho contra ti o tolerares a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas ensina e engana os meus servos na prostituição, ou seja, na idolatria. O que Deus tinha contra aquela igreja é que aquela igreja se tornou uma igreja idólatra. Meu irmão, só há um Deus que você tem que servir e adorar, que é o Senhor Jesus, né? O nosso Deus que está nos céus, o único Deus vivo. Muitos adoram, né, paus, pedras, né? Adoram estátuas, mas o nosso Deus, ele não está ali, ele está vivo, ele vive eternamente. Então ele rejeitou a idolatria daquela igreja. E uma coisa interessante que ele falou: olha, dei tempo para que se arrependesse da prostituição e não se arrependeu. Meu irmão, Deus está dando oportunidade para você que está me ouvindo. Deus está dando oportunidade de arrependimento, de mudança. Arrependimento significa mudança de vida. Não adianta você falar eu me arrependo e praticar a mesma coisa. Não adianta você dizer que se arrepende e continuar fazendo tudo como você tem feito. Se você se arrepende, significa que você quer mudança. E se você quer mudança, você precisa tomar atitude de mudança. Então, meu irmão, olha, por exemplo, que eu estava dizendo aqui dessa festa, né, maligna, que as pessoas infelizmente estão comemorando hoje. Muitas pessoas que a gente conhece estão sendo enganadas, iludidas, achando que é bonitinho, é engraçado, é divertido. Não, meu irmão, não é divertido mexer com mortos, não é divertido se vestir de bruxa, não é divertido você pintar seu rosto, você botar uma caveira, não é divertido isso, não é. É muito espiritual, é muito ruim, é muito negativo para sua vida. Mas cada um, meu irmão, né, eu espero que vocês entenda, que você abra seus olhos enquanto é tempo. O Senhor é um Deus de vida, é um Deus de ressurreição, é um Deus de mudança. Deus, ele proibiu na Bíblia que o culto a ídolos, ele proibiu na Bíblia, lá em Levítico, ele proíbe, né, feitiçaria, cartomancia, todas essas coisas que as pessoas às vezes buscam, búzios e lá vai mais, todas essas coisas malignas é proibido na palavra de Deus. E como eu disse,
Tudo que for contra o que está escrito na Bíblia, você precisa, meu irmão, rejeitar. Você não tem que rejeitar o que as pessoas te ensinam, você tem que rejeitar o que está escrito na palavra. Tudo que for contra a palavra, entendeu? Se está contra a palavra de Deus, você precisa rejeitar. Isso que o Senhor estava falando, olha, você tolera a idolatria, né? Você tolera o engano, você tolera a mentira, aquela igreja, entendeu? E ele falou, eu dei tempo para se arrepender e não se arrependeu. E ele diz, porém numa cama, né? E virá grande tribulação se não se arrepender. Ou seja, meu irmão, há tempo para se arrepender ainda, há tempo para mudar de vida, há tempo para se voltar para o Senhor, há tempo para se voltar para a palavra de Deus, há tempo, há esperança. Jesus, ele está às portas. Jesus, ele é um Deus de misericórdia, bondade, amor, mas ele também é um Deus de justiça. A Bíblia diz que ele falou, e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Sabe qual é a recompensa que você vai ter? É segundo o que você está plantando, meu irmão. Está escrito na palavra. Eu tenho ministrado aqui a Bíblia para quem não conhece, porque muitos cristãos conhecem a palavra, mas muitas pessoas não conhecem. Eu tenho aberto a palavra de Deus aqui, lido e ministrado sobre a sua vida. Então, busca conhecer mais, busca, né, se voltar para o Senhor. Jesus Cristo, ele é um Deus vivo. Jesus Cristo, ele vai voltar para buscar a igreja, para buscar aqueles que creem, aqueles que querem um compromisso. Eu não sei se você é triste, se você é feliz, eu não sei se você faz as coisas para agradar as pessoas, mas eu quero te dizer que Jesus, ele te ama. Jesus não quer te deixar. Jesus, ele não quer, né, deixar você de qualquer maneira. Por causa que ele te ama tanto, ele cuida, ele fala, ele se preocupa contigo. Por isso uma mensagem como essa. Por isso aonde você vai, você recebe uma mensagem. Porque o Senhor tem te, né, rodeado ali, ó, para que a palavra dele entre no seu coração e faça diferença na sua vida. Então, encerrando já, a Bíblia diz que o Senhor falou, ferirei de morte seus filhos. Ou seja, filhos aqui falando dos seus seguidores, ou seja, todos aqueles que seguem essas coisas malignas, meus irmãos, ele tá plantando, não tem jeito. Sei que tem pessoas que elas fazem na inocência, achando bonitinho, achando engraçado, mas tem muita gente que sabe a verdade, mesmo assim tá plantando, meu irmão, e mesmo assim tá fazendo coisas que não agradam a Deus. Você está, né, semeando numa terra que vai haver uma colheita. O Senhor falou, darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus não vai dar para você segundo a minha obra. Deus não vai dar para mim segundo a sua obra, mas ele vai dar para você a sua obra e para mim a minha obra. O que eu planto eu vou colher, o que você planta você vai colher. Eu tenho falado isso sempre porque a Bíblia tem batido nisso aqui na nossa vida, falado bastante. Mas ele diz, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tens, retém até que eu venha. Ou seja, você que já tem a palavra, você que já conhece a verdade, você que já segue ao Senhor, você que já tem o temor a Deus, você que não admite engano, retém isso até Jesus voltar, meu irmão. Guarda no seu coração a palavra, esconde a palavra no seu coração para você não pecar contra o Senhor. Você que já está na presença, porque muitas vezes a pessoa foi iluminada, né, ouviu a palavra, conheceu o Senhor Jesus e de repente ela começa a se enganar com as coisas dessa vida, como a gente falou na igreja de Pérgamo ontem, né, que estava no meio do engano ali, e acabou que muitas pessoas também entraram no engano. Mas se você já foi aberto seus olhos, já foram abertos seus olhos, você já conhece, guarda o que você tem. Ele está falando aqui, ó, mas o que tem, retém até que eu venha. Retém, meu irmão, essa coroa aí, retém essa palavra que ela é ministrada sobre o seu coração. E o Senhor falou, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, meu irmão, o Senhor está dizendo que ele vai te dar autoridade, né? Ele vai te dar autoridade contra, né, as nações. Ou seja, meu irmão, tem vitória, tem bênção para a sua vida. Você que serve a Deus, você que quer conhecer e servir. Porque, como eu falo, eu não ministro aqui para crente. Crente vai para a igreja e ouve a palavra. Eu ministro aqui também para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E aí eu abro a Bíblia e leio a Bíblia para você entender, conhecer um pouco, porque talvez você nunca ouviu. E aí quando você passa a ouvir, a Bíblia diz, ouvi e a vossa alma viverá. A vossa alma viverá. Ouvir a palavra de Deus e a vossa alma viverá. Guarda o que você tem, tá? Hoje eu estou ministrando sobre a igreja de Tiatira, a quarta igreja da Ásia, ali em Apocalipse, capítulo 2,
versículo 18, né, que a gente começou a ler, que você possa guardar essa palavra, que você possa entender, né, como está escrito que o Senhor, ele via o amor, o serviço, a fé, a paciência, a perseverança daquela igreja, mas também ele viu, meu irmão, a tolerância com a idolatria, com sacrifícios, a tolerância, meu irmão, com o pecado, a tolerância com o espírito de engano. Olha, quando tiver alguém com espírito de engano ao seu lado, meu irmão, desmascara mesmo. Fala, sabe como você desmascara? Não é envergonhando ninguém, não. É pregando a palavra de Deus verdadeira, como ela é. Porque a própria palavra, ela vai desenrolar tudo ali para que você veja o que é certo. A Bíblia diz que o Senhor, meu irmão, ele vai fazer a diferença do que serve e do que não serve. E através do que ele vai fazer a diferença? Através da palavra, do que está escrito. A gente não pode tirar e nem colocar nada na palavra de Deus, a mais e nem a menos. Tem que ser como ela é, como Jesus ministrou, como Jesus ensinou, como está escrito, meu irmão. E está escrito que se você não se arrepender, né, infelizmente o Senhor vem com o juízo dele. Mas também está escrito que quando você se arrepende, quando você muda, quando você se transforma, Deus tem coisas tremendas para sua vida. Deus tem libertação, cura, refrigério e salvação para sua alma. Quer mais o que, meu irmão? Que Deus abençoe você, que Deus te dê paz, que Deus te dê uma excelente noite, que você possa reter essa palavra, que você possa aprender um pouco do Senhor. E que você possa, meu irmão, glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Ele é fiel. Ensina a sua família o caminho que deve andar. Ensina os seus filhos o caminho correto que deve andar. Não deixe seus filhos, né, com essas coisas bonitinhas, porque elas são engraçadas, são bonitinhas, são divertidas, aparentemente, mas por trás de tudo isso tem coisas muito malignas, meus irmãos. Tem coisas muito malignas. Eu sei que quando eu falo uma palavra dessa, você pode falar, é careta, é isso, é aquilo. Não. Eu também, quando eu era cega espiritual, quando eu não sabia a verdade, quando eu não conhecia Jesus Cristo, meu irmão, eu também fiz todas essas coisas, eu também, né, me vesti de muitas coisas, eu também fiz isso daí, de essas festas malignas que ela é mencionada hoje, mas um dia Jesus me libertou, um dia Jesus abriu os meus olhos, meu irmão, e quando Ele faz isso, não tem como a gente voltar atrás, a gente tem que continuar naquilo que o Senhor tem ensinado, e o Senhor tem me ensinado a palavra, o Senhor tem me ensinado a verdade, que vai me transformar e me libertar, e Ele tem ensinado você também, que tem ouvido essas lives, Ele tem te apresentado a palavra verdadeira, sem mistura, sem mancha, sem mácula, meu irmão, guarda ela no seu coração, Jesus te ama, né, que você possa ser edificado e fortalecido no nome de Jesus. Deus abençoe você, uma excelente noite, guarda seu coração, guarda a sua vida, guarda a sua mente, em nome de Jesus, que a paz esteja contigo, amém.